A história da Páscoa todo mundo conhece, né? Pelo menos acha que conhece. Mas a verdade é que ela tem, tipo, duas camadas, dois significados muito profundos. É quase como se fossem duas histórias dentro de uma só. E é nessa jornada que a gente vai mergulhar agora. A gente começa lá atrás com a libertação de um povo inteiro da escravidão no Egito. E vamos chegar numa libertação muito mais pessoal, sabe? A libertação do coração. E a chave para entender essa conexão toda tá aqui, ó, nessa frase de João Batista, lá no Evangelho de João. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. À primeira vista parece uma declaração, ok, forte, mas talvez simples. Só que para sacar o peso disso de verdade, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E não é uma viagem curta não, é para uma história bem mais antiga. Então vamos lá. A gente está falando da primeiríssima Páscoa. O clima, pensa num clima tenso. O povo de Israel ainda era escravo no Egito. Liberdade era uma coisa assim, um sonho muito distante. O ar estava pesado, sabe? Cheio de incerteza, de medo. E é aqui que a história ganha um ponto de virada. Porque naquela noite de tensão, ainda no meio da escravidão, o povo de Israel recebe um sinal de esperança. Pensa nisso. Antes mesmo da liberdade física acontecer, antes de uma pessoa sequer dar o primeiro passo para fora do Egito, Deus já estava ali, preparando o caminho. Uma luzinha de esperança bem no meio de toda aquela opressão. E a instrução divina que eles receberam foi bem direta e cheia de simbolismo. Olha só, cada família precisava sacrificar um cordeiro. Daí, com o sangue desse cordeiro, eles tinham que marcar as portas de casa. Para quê? Porque essa marca seria o sinal. Quando a praga final, a morte, passasse pela terra, ela literalmente passaria por cima das casas marcadas, poupando a vida de quem estivesse ali dentro. E é exatamente daí que vem o nome da celebração. A palavra hebraica para Páscoa é Pesach, que significa, literalmente, passagem. E o que eu acho fascinante é que a festa não era sobre a liberdade já conquistada, não. Era sobre o começo da libertação. Era o momento da passagem, da escravidão para a promessa da liberdade. Beleza, então vamos focar um pouco nesse primeiro significado. A Páscoa judaica, na sua origem, fala de uma libertação, assim, concreta, física. Um evento histórico que foi fundamental para moldar a identidade de uma nação inteira. A mensagem aqui é, nossa, de uma força tremenda. Era uma declaração divina, sabe, dizendo: ei, vocês não nasceram para viver como escravos, para serem posse de ninguém. Era sobre dar um basta na opressão, sobre resgatar a dignidade daquelas pessoas. Só que a história não para por aí. A própria narrativa bíblica dá a entender que esse evento, por mais grandioso que tenha sido, não era o fim da linha. Era também um grande símbolo, quase como uma sombra, uma prévia de uma outra Páscoa, uma outra passagem que ainda estava por vir séculos depois. E é aqui que a trama dá uma virada sensacional. Agora a gente vai avançar bastante no tempo, vamos ver como essa ideia de libertação sai do plano físico, externo, e vai parar num lugar muito mais profundo, mais interno, se conectando diretamente com a figura de Jesus. Lembra daquela frase que a gente viu lá no comecinho? Então, quando João Batista olha para Jesus e solta um "Eis o Cordeiro de Deus", aquilo não foi uma frase jogada ao vento, de jeito nenhum. Para qualquer pessoa judia ouvindo aquilo na época, a conexão era, pá, imediata e poderosa. Ele estava, na cara dura, ligando Jesus ao cordeiro que foi sacrificado lá na primeira Páscoa no Egito. Então, se a gente coloca as duas lado a lado, a diferença fica muito clara, né? De um lado, a Páscoa judaica, que celebra a libertação de uma nação inteira, de um Egito de verdade físico. Do outro, a Páscoa cristã, que aponta para uma libertação do indivíduo. Uma libertação de um Egito que a gente carrega por dentro. Um cativeiro de culpa, de medo, de se sentir longe de Deus. Ok, vamos cavar um pouco mais fundo nessa conexão. Porque, para a narrativa cristã, esses dois eventos não são só parecidos, eles estão intrinsecamente ligados. É como se a primeira Páscoa fosse o símbolo, a sombra projetada na parede, e a segunda, séculos depois, fosse a realidade, o objeto real que estava causando aquela sombra. E a lógica desse paralelo é muito direta. Olha só, lá na primeira Páscoa, o que aconteceu? Um cordeiro inocente morreu para que as pessoas pudessem viver. E na cruz? A morte de Jesus é apresentada como o sacrifício definitivo, que oferece vida para toda a humanidade. E a Bíblia não apresenta isso como uma mera coincidência, sabe? Mas sim como o cumprimento de uma promessa que vinha sendo construída há muito tempo. Certo. Agora, vamos trazer toda essa história para um plano mais pessoal, mais próximo da nossa realidade. Porque, vamos combinar, sair de uma situação difícil é só o começo da jornada, né?
E essa frase aqui, nossa, ela tem uma profundidade psicológica enorme. O povo de Israel saiu fisicamente do Egito, certo? Mas as marcas da escravidão, o medo, aquela mentalidade de cativo, aquilo tudo foi junto com eles na bagagem e demorou muito tempo para sair. Porque uma coisa é a gente sair de um lugar, outra, completamente diferente, é o lugar sair de dentro da gente. É outra jornada. E essa pergunta traz essa história de milênios atrás direto para o nosso colo hoje. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente sai de uma situação, sei lá, um relacionamento ruim, um trabalho que esgotava a gente, uma fase pesada, mas a situação continua morando dentro da gente. A gente continua carregando o peso, o medo, repetindo os mesmos padrões daquela experiência. É um processo de cura, né? E isso leva tempo. Então, se a gente pudesse resumir, a história da Páscoa, tanto a antiga quanto a mais recente, nos deixa com 3 verdades muito fortes. A primeira, o sofrimento não passa despercebido, ele é visto. A segunda, sempre existe uma saída sendo preparada. E a terceira, um novo começo é sempre oferecido, e é crucial entender que isso é um processo. Raramente é um estalar de dedos e pronto, tudo mudou. Isso nos leva a uma reflexão importante. Às vezes, a vida não está naquela fase de terra prometida, sabe? Às vezes, a gente está bem no meio da travessia, no meio do deserto. E nossa, como travessias são desconfortáveis. Mas o segredo é lembrar que a travessia não é o destino final. É só o caminho que a gente precisa percorrer para chegar lá. E com isso a gente chega na mensagem final, a que amarra todas as pontas. A Páscoa, na sua essência mais profunda, não é só sobre sacrifício, é sobre ressurreição. Ela bagunça completamente a nossa ideia do que é um fim. A ressurreição, dentro do contexto cristão, é a maior garantia de que até o que parece o fim mais absoluto, mais definitivo, pode ser, na verdade, a matéria-prima para um recomeço. É a prova de que, na história, Deus tem um jeito todo especial de transformar pontos finais em vírgulas.